Damil, vamos falar dessa visita do David Gimbel ao Brasil, né? Que ele é chefe interino da coordenação de sanções dos Estados Unidos. E um funcionário de Gimbel, o Ricardo Pita, ele esteve agora há pouco aqui com o senador Flávio Bolsonaro, Jamil, mas o STF ficou fora da pauta. Parece que é isso, né? Olha, é impressionante essa história, porque ela tem vários capítulos. O primeiro deles, o governo brasileiro negociou justamente com o governo americano a ida aí ao Brasil de uma delegação americana para tratar justamente de cooperação na área de crime organizado e de outros temas relacionados, claro, com segurança. Muito bem. Então, é organizada essa viagem ela é inclusive fruto de uma aproximação, inclusive da Polícia Federal, que assinou um acordo aqui com os americanos, com as autoridades do Donald Trump, justamente para incrementar a luta contra o crime organizado, e muito bem, e essa era uma viagem, então, que tinha como objetivo esses temas, e que iria no Itamaraty, no Ministério da Justiça, e um encontro com alguns parlamentares. Muito bem. Aí, sexta-feira passada, em pleno feriado, Eduardo Bolsonaro, aqui dos Estados Unidos, disse que, na verdade, essa viagem, ele não conta nada disso que eu contei, nada, e ele diz que essa viagem, então, é para tratar de sanções contra o STF. Né? E aí, obviamente, se criou uma enorme polêmica no Brasil, porque, afinal de contas, como que, então, vai uma delegação? Isso quer dizer que logo o Alexandre de Moraes, o STF vão ser alvos de sanções? Muito bem. Aí, o que acontece? Eu fui procurar com o governo americano, o Departamento de Estado, e com a Embaixada Americana em Brasília, perguntando qual é a missão, qual é o objetivo dessa missão. E aí, oficialmente, não é uma fonte, não é nada disso. Oficialmente, a Embaixada Americana em Brasília me mandou, então, um e-mail com a resposta dizendo que sim, esse sujeito iria ao Brasil com uma delegação e que essa delegação trataria de temas como segurança e crime organizado. Nenhuma referência sobre sanções ao STF. Nenhuma. Muito bem. Então, nós publicamos isso. Muitas críticas dizendo não é nada disso, eles vão sim tratar desse assunto. Aí chegamos na segunda-feira, mais um ato dessa história. Hoje, na segunda-feira, então, há de fato uma reunião desta delegação americana com Flávio Bolsonaro, senador. Muito bem. E aí, Flávio Bolsonaro dá uma coletiva de imprensa ao final e diz o seguinte, que as questões de sanções contra o STF não foram tratadas, que isso é um caso para ser tratado com o Eduardo Bolsonaro. Ponto número 1. Ou seja, ele deu uma versão muito diferente do próprio irmão. Mas tudo bem. Vamos para a segunda parte dessa conversa. Não foi o chefe da delegação que encontrou com Flávio Bolsonaro. Quem encontrou com Flávio Bolsonaro foi um assessor do Departamento de Estado norte-americano, Ricardo Pita, que é o sub do sub do sub. Literalmente. Que entrou no governo Donald Trump, que entrou na estrutura governamental agora, em janeiro, sem nenhuma experiência diplomática. Ele é nascido na Venezuela e tem cidadania americana. Esse é o sujeito que se encontrou. Ou seja, não foi aquele David Campbell que foi anunciado com tantas pompas, não foi o chefe da delegação. Isso, diplomaticamente, tem um peso. Quando você manda o sub do sub do sub encontrar com um senador, isso deixa muito claro que não é a delegação oficial que está se reunindo, claro que é a delegação oficial, e não é o chefe da delegação. Se fosse uma reunião muito importante, vai o próprio chefe, ou pelo menos o grupo inteiro, mas não, foi apenas o sub do sub do sub. Uma pessoa que acaba de iniciar, vamos dizer assim, a sua carreira dentro da estrutura diplomática. Ele era, por exemplo, antes, ele era auxiliar do senador Ted Cruz, um senador republicano. Mas essa é a primeira experiência dele na diplomacia. Ponto número 1. Ponto número 2, e aí não sou eu quem estou dizendo, é o próprio Flávio Bolsonaro que diz que os temas de sanções contra o STF não foram discutidos nesta reunião. É mais ou menos assim, se a gente fosse traduzir, imagina o seguinte, tem um boato de que
a equipe do Messi está vindo ao Brasil. A equipe do Messi está vindo ao Brasil. O Messi pode ser contratado, hein, por um time brasileiro. Mas quem vem? É o Messi? Não. Mas talvez venha o técnico do time, ou venha o principal empresário dele. Não. Talvez vá o preparador físico do time. E a hora que chega aqui o preparador físico, não é ele, é o auxiliar do preparador físico do time que foi se encontrar. E ao final você pergunta, então vocês trataram da contratação do Messi? Não, eu vim aqui só visitar, falar de outros assuntos. Esse assunto a gente não falou. É mais ou menos isso que aconteceu. Então é o sub do sub, é o assistente do preparador físico e que não falou sobre a contratação do Messi. Exatamente. E puxando essa história para o mundo nosso do jornalismo, o que aconteceu? Tinha essa boataria, a imprensa brasileira incensando essa história de que havia... o Xandão ia tomar um pito e talvez perder o passaporte, etc. Ia ser castigado cruelmente pelos norte-americanos. O que o Jamil faz? Jornalismo básico do básico. Vai lá checar com o próprio governo norte-americano e constata que, opa, a história não é bem assim. É sobre o que levou o nosso amigo Jamil a sofrer ataques, assim. O que eu vi nas redes sociais... Houve, Não, pesado. Ataques pesados. Como em 2018, como no bolsonarismo no auge, como no tempo do gabinete do ódio. Ele foi atacado de uma forma que fazia tempo que eu não via o bolsonarismo com esse veneno e com essa força. O que significa, talvez, né, Chico, Roberta, Jamil, que para os bolsonaristas mais radicalizados, pouco importa, porque para eles vai ficar a história de que a delegação foi lá e devem ter falado. Estão falando que não falaram, mas devem ter falado. Eles acham que o Jamil jogou água no chope. Mandou a comissão dos Estados Unidos para o Brasil. Para eles é isso que importa, né, Jamil? Aí o que acontece? O Metrópolis dá, para dar nome às coisas, o UOL dá, todo mundo dá assim, de uma forma... CNN. Protocolar ali, meio um pouco na voz do Eduardo Bolsonaro. Ninguém com a preocupação óbvia do jornalismo, que a gente aprende, uns na universidade, outros na experiência, nas redações, que vamos checar qual é a missão mesmo dessa gente aqui no Brasil. O Jamil vai para o descontentamento de todo o bolsonarismo, vai e faz isso, faz jornalismo. Ô, Jamil, logo, pô! Tá estragando a festa. Estragando a festa dos caras. Essa teimosia ainda vai me custar caro, viu? Exatamente. Mas nós vamos continuar fazendo jornalismo. O que eu quero dizer é o seguinte, é que, de fato, a história, obviamente, essas sanções ainda podem vir. Obviamente, o Alexandre de Moraes ainda pode perder o visto para os Estados Unidos. Tudo isso pode acontecer. Ninguém está dizendo que não vai acontecer. Mas o que eu estou dizendo, e não sou eu quem estou dizendo, é que, obviamente, a história é um pouco diferente. Agora, imediatamente depois da publicação dessa última matéria, com o próprio Flávio Bolsonaro dizendo que eles não trataram do assunto que eles falaram que ia tratar, com a pessoa que não era a pessoa que estava na reunião, eu já ouvi, obviamente, muita gente dizendo, não, mas, na verdade, eles trataram, mas eles só não estão contando mais. Sim, mas então por que contaram no começo? Por que sexta-feira foi todo aquele alarde de Eduardo Bolsonaro aqui dos Estados Unidos avisando que o tempo está se esgotando para Eduardo Bolsonaro, perdão, para Alexandre de Moraes, etc. Então, por que contar essa história inicialmente para depois dizer que ela não aconteceu e dizer que ela, na verdade, aconteceu nos bastidores? Bom, tem alguma coisa aí, o que eu insisto, nós precisamos nos ater aos fatos. Os fatos, pelo menos neste momento, são esses. Eles podem mudar amanhã? Claro que podem mudar até hoje à noite, sem dúvida nenhuma, mas os fatos hoje são esses. A embaixada americana em Brasília não incluiu nos temas que seriam tratados o tema que Eduardo Bolsonaro disse que seria a principal missão dessa viagem. Ponto número 1. Ponto número 2. O chefe da delegação não apareceu para a reunião com Flávio Bolsonaro. Ele pode ir amanhã? Pode. O tema pode vir amanhã? Pode, sem dúvida nenhuma. Mas hoje o que temos é isso. Embaixada que não inclui o tema, chefe da delegação que não aparece na reunião. Ponto. Meninos, vamos falar de mais uma bizarrice envolvendo Estados Unidos e Donald Trump? Tem mais uma aqui, ó. Presta atenção. O governo anunciou um novo programa de deportações em massa, uma das grandes obsessões de Trump desde que assumiu a Casa Branca e foi conversa de campanha também. Só que agora, imigrantes em situação irregular vão receber $1.000 se deixarem o país
por iniciativa própria. O valor será pago por cidadão deportado e não por vítima, não por família, na verdade, né? Então, o dinheiro é muito maior. Além disso, quem for aprovado no programa só receberá a quantia após a confirmação de que retornou ao país de origem. Interessante essa ideia, né? De pagar por cidadão deportado, não por família, ou seja, vai ser mais dinheiro. Agora, toda hora vem uma nova ideia para deportar mais e mais gente, né, Jamil? É impressionante. Nesse caso, posso aproveitar, pegar uma caroninha aqui, Roberta? Jamil, o fato dele agora ter esse programa de pagar para que o sujeito fale, eu vou embora, me dá aqui $1.000 que eu vou embora. É uma maneira de talvez diminuir a oposição, porque eu imagino que o mal-estar nas comunidades, especialmente de latino-americanos nos Estados Unidos, é grande, né? Então, fica menos antipático, se é que é possível. Pelo menos ele está dando dinheiro para o sujeito ir embora. É isso, tentar reverter esse mal-estar. A gente viu como a popularidade dele caiu nesses 100 dias, né? Então, não sei se também não é uma tática, porque no começo era expulsar sem pagar nada, né? Botar no avião e mandar embora, né? Você acha que é um drible, Jamil? Não descarto essa possibilidade, não. Eu queria só colocar um contexto. Na Europa, esse programa já existe em muitos países. Eu mesmo fui em Londres há vários anos fazer uma reportagem sobre os brasileiros que estavam entrando no programa de deportação voluntária. Então, eu me lembro, porque inclusive eu fui nas entrevistas desses brasileiros, eu ia junto com esses brasileiros às autoridades inglesas, eles se apresentavam e diziam, olha, meu nome é fulano de tal, quero voltar ao meu país. E aí o governo inglês pagava a passagem e dava um dinheiro para essa pessoa voltar, com o compromisso de que ela não voltaria para o Reino Unido pelos próximos 10 anos. Então também tinha um pacote nesse sentido. É, sim, uma forma de você conseguir um atalho para uma operação que custaria muito cara e, como o Rodrigo disse, gera um grau de insatisfação, de impopularidade muito grande, porque coloca medo em todo mundo, coloca, obviamente, uma situação de muita tensão nas comunidades. Eu tenho falado com imigrantes que estão tomando decisões semanais, que são a seguinte: ou eu vou trabalhar e consigo o meu salário, porque muitos dos salários são pagos por semana para os imigrantes irregulares, ou eu vou trabalhar aquela semana e ganho aquela semana, ou eu não vou trabalhar, mas aí eu fico sem a renda. E aí tem imigrantes com problemas reais de renda hoje, porque, claro, pararam de ir ao trabalho. E aí, claro, a crise econômica, além do medo, vem a crise econômica para essas pessoas. Então, é um atalho, é uma possibilidade. Agora, lembrando, nós estamos falando de um governo que, eu insisto, tem como arma principal a instauração do medo. Então, obviamente, o que ele fez primeiro, instaurou o medo em todas as comunidades e agora vem oferecer migalhas, porque $1.000 é uma migalha, não tem outra palavra para falar sobre $1.000, não estou aqui sendo elitista, não é nada disso, mas para um governo da dimensão do governo americano, $1.000 é absolutamente nada. Eles estão dando migalhas para esses imigrantes voltarem para casa. Esses imigrantes que muitas vezes, insisto, já estão numa situação dramática, aqui acabam aceitando uma migalha para ir embora. É dramático essa história. Eu fico imaginando, você ganha $1.000, R$5.000, R$6.000, volta para o Brasil, você recomeça a tua vida com R$6.000? Não, né? Vamos ser claros aqui, você não recomeça a vida com R$6.000 numa situação diferente. Então, é realmente um atalho, mais um atalho desumano do governo de Donald Trump. Vamos falar um pouquinho sobre o genocídio, porque, sem sombra de dúvidas, né, o genocídio em Gaza foi o mais documentado de toda a história. E essa história continua a horrorizar o mundo, a todos nós. É que o governo de Israel aprovou um plano para expandir ainda mais operações militares em Gaza. A decisão inclui a ocupação total de Gaza por tempo indeterminado e a expulsão da população para países vizinhos. Ou seja, o território é meu, saiam daqui. Agora, Jamil, com a ajuda de Trump, a gente está vendo até onde o genocídio de Netanyahu vai continuar. Ou, na verdade, não estão vendo, né? Não vemos.
Porque com a ajuda de Trump fica cada vez mais difícil a gente entender um fim diferente de essa terra é minha e farei o que quiser. Exatamente. E, de fato, precisamos dar os nomes aqui. Trata-se de um projeto de limpeza étnica. Né? Limpeza étnica não é matar todas as pessoas só daquele local. É você esvaziar aquela região ou daquelas pessoas ou daquela cultura. Né? Então você pode, inclusive, deixar alguns ali, mas, obviamente, ocupar uma outra população que, óbvio, vai absorver ou vai impedir que aquela outra cultura, que aquela outra língua, que aquela outra religião possa existir. Então, nós estamos vendo, à luz do dia, um projeto de limpeza étnica no século XXI. Isso não é antissemitismo. Isso aqui não é, o que eu estou dizendo aqui, não é uma declaração de ódio contra os judeus, não é nada disso. O que nós estamos vendo é um crime documentado, como você colocou, é um crime documentado, um crime que, por exemplo, vem sendo denunciado por instituições que levaram muito tempo, inclusive, para chamar isso de genocídio e que hoje estão, sim, chamando essa situação de genocídio. Nós tivemos aí provas e mais provas de tudo isso. O problema, e aí você tocou num ponto fundamental, não há, neste momento, nenhuma potência que está tendo a influência suficiente para chegar lá e dizer isso vocês não podem fazer. Praticamente a gente assiste uma espécie de normalização do absurdo, né? Então, começaram bombardeando, é para reagir àquele ataque que aconteceu, que foi ataque, né? Aquilo foi tão mostrado pela imprensa aqui do Brasil, o ataque, inclusive aquela rave dos israelenses, mortes, ataques a kibbutz, as cidades próximas à fronteira com a Gaza. Aí, com Gaza, no começo era uma reação de Israel a um ataque terrorista. Vocês têm que dizer isso. Entrou um cara um dia aqui no ICL, que a gente entrevistou, um israelense. Vocês não dizem que do outro lado só há terroristas e tal. Bom, a gente diz, ouve, né? Mas e depois? O que está acontecendo agora? Aprovar um plano para esvaziar um território de 2 milhões de pessoas. Não dá para dizer mais que é uma reação àqueles ataques iniciais que aconteceram há quase 2 anos já a essa altura. O que me chama a atenção lá no começo, o argumento era, é uma reação. Agora não precisa dar argumento nenhum, é como se fosse normal o Netanyahu sentar com o ministério dele e aprovar um plano de remoção em massa de 2 milhões de palestinos. E provavelmente depois para remover também da Cisjordânia. Vão fazer em Gaza e provavelmente vão fazer depois também na Cisjordânia. Então é a normalização do massacre, do absurdo, sem reação nenhuma, porque o Trump tomou posse fazendo até aquele vídeo de que ia virar um resort, né? Nossa, então é um absurdo. Um vídeo de inteligência artificial, que ele está ali tomando um drink. Na beira do Mediterrâneo. Ocupando todo o território. Um extermínio, né? Uma nação é o povo, é a cultura, é a língua e é o lugar onde as pessoas moram. A terra, se você tira aquela nação daquela terra, ela é uma nação... o projeto para aquela nação é extermínio, é acabar com aquela nação. E ao mesmo tempo mostra uma impotência, né, Jamil, de todos, assim, ao redor, do mundo, na verdade. Assim, é impressionante. Esse é o drama. Nós vivemos a era da incapacidade da reação da comunidade internacional, seja por conta da estrutura da ONU, que foi criada dessa forma, que dá essa permissão para que uma das potências possa atuar ou bloquear ações contra um aliado seu. Né? Então, você tem essa situação que é muito real, ela é muito estruturada, eu diria. Tem uma história, perdão aqui por voltar, quando o Conselho de Segurança foi negociado entre 1944 e 1945, os americanos e os britânicos chamaram o Stalin, né, para apresentar essa ideia de um Conselho de Segurança. E aí, os soviéticos, na época, o Molotov era o chanceler, e o Molotov estava muito preocupado. Mas como assim o Conselho de Segurança? Ele aí vai poder atuar contra uma ação minha? E aí o chanceler britânico na época... porque os russos estavam muito preocupados com o quê? Eles tinham acabado de ter uma situação muito difícil na Finlândia, né? A União Soviética tinha, em um certo momento, invadido a Finlândia, tinha um problema muito real de território.
isso antes, bem antes, inclusive. E aí o que o Molotov pergunta para o britânico é, olha, e se acontecer uma situação igual de eu ter de invadir um país estrangeiro, um território estrangeiro? E o britânico disse para ele, fique tranquilo, no Conselho de Segurança, com o seu poder de veto, você estará protegido. Essa é um fato que aconteceu entre 1944 e 1945, e aí os soviéticos falam, ok, vamos entrar nesse Conselho de Segurança. Hoje, nós vivemos ainda o legado daquilo que foi criado de uma forma disfuncional, que é um Conselho de Segurança que pode determinar as regras no mundo, menos contra as potências. Né? Então, obviamente, nós estamos falando que Israel é a potência, é claro, o governo americano, que tem esse poder de veto, que ao longo da história vetou 45 vezes resoluções contra Israel. Em 45 oportunidades, o governo americano, não só Donald Trump, os democratas e republicanos, protegeram o seu maior aliado na região. Hoje nós vemos o absurdo do absurdo, mas isso é resultado, obviamente, de muitos anos de absurdos, eu diria. Nossa, que loucura. Deixa eu trazer uma última rapidinho, Jamil, para a gente comentar, né? Sobre a guerra tarifária, que ela continua, mas agora tem um novo inimigo, né? Donald Trump achou o cinema estrangeiro. Ele mira agora no cinema. É que Trump anunciou uma taxa de 100% sobre todos os filmes produzidos fora dos Estados Unidos. Em sua rede social, o presidente estadunidense falou que a produção cinematográfica fora dos Estados Unidos representa uma ameaça à soberania nacional. Assim, tudo é uma ameaça à soberania nacional. Tudo. Resumindo, é sobre isso, né, Jamil? E aqui no Brasil e no mundo inteiro, o que mais a gente vê é cinema dos Estados Unidos, né? Claro, não. Você sai um Batman novo, ocupa todas as salas do Brasil. Que é a indústria de Hollywood. Que é o grande instrumento de dominação cultural, é o cinema, né? Tem uma lei de cota essa? muito tímida que dá lá para o filmezinho nacional passar 2 dias por caridade, sabe? Aqui no Brasil é uma lei de cota tímida, e mesmo essa, alguns setores liberais sempre contestaram. Passa por cima. Não podia ter, porque isso aí é o mercado que tem que impor as regras. Aí vem o Trump e mostra, mesmo lá um cinema tão poderoso, ele faz pelo menos o discurso de que precisamos impor regras. Então, deixa claro que a gente tem que fazer também. Nós temos que fazer. Sim. Né? Se o Trump está fazendo lá de maneira até com propaganda, porque eles nem precisariam disso, mas aqui é que nós precisamos de proteção para uma área tão importante, que é a imagem do país. Totalmente. Como é que o setor recebeu isso, Jamil? Desculpa, só para dar um passo atrás, logo que o Donald Trump assumiu, ele nomeou embaixadores para Hollywood, né? Porque ele estava muito preocupado com esses esquerdistas, esses progressistas e comunistas em Hollywood. Né? Então, ele também tentou e tenta, na verdade, entrar em Hollywood, mudar a pauta de Hollywood. E é genial, porque o embaixador que ele escolheu é o Sylvester Stallone. Né? Mas, enfim, você fica imaginando que tipo de filme vem por aí quando o embaixador do governo americano para Hollywood é Sylvester Stallone. Mas, enfim, já deixa isso de lado um minuto. Voltando à tua pergunta. Em primeiro lugar, a preocupação é justamente de que essa atitude do Donald Trump em relação aos filmes estrangeiros seja rebatido por vários países com taxas sobre os filmes americanos, sobre o streaming americano. Né? Então, isso já aconteceu na China, a China já adotou regras contra os filmes americanos por conta, obviamente, do tarifaço de Donald Trump, e agora Donald Trump, então, de uma certa forma, reage e faz essa proteção. Em Hollywood, não é essa a ambição. Eu não quero essa proteção, eu quero acesso a mercados. Se você está, obviamente, limitando a entrada de filmes estrangeiros nos Estados Unidos, qual é o perigo? De que algum país faça um acordo de reciprocidade, uma ação de reciprocidade, prejudicando justamente a exportação de filmes. O que tem sido comentado com muita intensidade aqui nas últimas semanas, é justamente a incompreensão do governo de Donald Trump em relação ao verdadeiro produto de exportação americana, serviços, e não bens. Não é ali que a economia americana hoje é a líder, é justamente na questão de serviços. E aí, se você, obviamente, quer uma ultra proteção a determinados setores industriais, você pode ter isso.
mas, obviamente, o resto continua sendo extremamente importante dentro da economia. Então, para muita gente aqui é um tiro no pé, ninguém entendeu exatamente se isso vai vir com algum tipo de, por exemplo, orientação a Hollywood para ser mais patriota, para ser mais nacionalista, para parar de falar desses temas que aqui não existem, segundo eles, tipo racismo estrutural, que não existe, para que falar disso, né? Ou igualdade, ou diversidade. Não vamos falar disso, porque isso está, como disse o próprio governo americano outro dia, está prejudicando o patriotismo das crianças em relação ao seu próprio país. Tá certo. Jamil Chard, vamos ver amanhã. Obrigado. Qual é o setor que ele vai mirar? Complicado, não está sobrando nada. Beijo para você, obrigada e uma ótima noite. Só para completar, última questãozinha aqui, só para completar. Abrir Alcatraz faz parte dessa guerra cultural, que é a mesma do cinema. Né? Voltar a colocar no ideário americano o fato de que nós vamos ter uma ultra proteção contra esses criminosos. Eu já vi de muita gente aqui dizendo que os Estados Unidos não precisa de Alcatraz. Não tem nenhum sentido estrutural voltar a abrir Alcatraz. Tá certo, Jamil. Obrigada, viu? Beijo. Obrigado. Boa noite para você. Boa noite. Beijo grande.